Manaus Boa Vista? Conheço bem, BR-174. Trabalhei ali. Trabalhou ali? Fala alguma coisa dela aí. Está asfaltada? Está asfaltada, está toda asfaltada. A gente está agora fazendo um trabalho de recuperação no norte do estado, na fronteira com a Venezuela. Ali a gente tinha um problema de deslizamento, estamos fazendo ali uma série de intervenções e a gente vai recuperar a estrada toda. Inclusive colocando acostamento onde não há e fazendo recapeamento onde a estrada se deteriorou. No trecho da reserva indígena, do Amiri-Atuari, a gente vai trabalhar também, vamos recapear, vamos deixar a estrada em boas condições. Tá certo. Vamos lá. Hoje viaja a Minas Gerais, nessa você não teve, até pensei que você ia estar lá, porque nós falamos lá Nós sancionamos lá um projeto de lei que destina 2 bilhões e 800 milhões para a construção da linha 2 do metrô, além da reforma da linha 1. Também presente o governador Romeu Zema, onde ele entrou com mais 400 milhões de reais. Tarcísio, fala alguma coisa, Tarcísio. Presidente, às vezes a gente não pode deixar as coisas passarem em branco, né? E o que eu estava reparando aqui das palavras do senhor é quantas coisas, e isso está sendo materializado nos dias, estavam sendo prometidas e não eram realizadas. Eu vou começar pela sua ida à Bahia, Teixeira de Freitas. O senhor liberou trechos da BR-101 Bahia e da BR-116 Bahia, de duplicação. Duplicações aguardadas há tanto tempo. Na 116 Bahia, sabe quantos quilômetros estavam duplicados quando o senhor assumiu, presidente? Não. Nenhum. A gente entregou, nós chegamos a 31 quilômetros como que foi entregue nessa semana. A 101 Bahia, ela foi pulada. Se duplicou Rio Grande do Norte, se duplicou Pernambuco, Paraíba, Alagoas, um trecho em Sergipe, e na Bahia não tinha nada. E nessa ida agora foi entregue mais um trecho, já são 63 quilômetros de 101 Bahia duplicados. E na Bahia nós anunciamos a duplicação da rodovia que liga Ilhéus a Itabuna, o edital publicado durante a visita do senhor, na terça-feira, a 415, prometida por vários governos. Nunca ninguém fez, nós publicamos o edital, daqui a pouco nós vamos ter a obra. Foi histórica a ida do senhor em Boa Vista, porque esse linhão era uma pendência de mais de 10 anos, mais de 1 bilhão o cidadão brasileiro pagando, e o mais interessante, saiu depois de intensa negociação com os indígenas. Se acusa tanto a gente de não negociar, etc. Os governos passaram e não conseguiram negociar. E quem foi lá negociar com os indígenas foi o governo do senhor, liberou o linhão e nós vamos ter uma obra histórica. Obra histórica também vai ser a do metrô de Belo Horizonte. Prometida pelo governo Lula, prometida pelo governo da Dilma e vai ser realizada pelo governo Bolsonaro. Esses 2,8 bi que o governo federal está aportando, juntamente com os 400 milhões do governo de Minas, 3,2 é o suficiente para botar a linha 2 de pé, que é a linha do Barreiro. Então, algo histórico, extraordinário e que vai atender um problema de mobilidade urbana. E hoje o senhor anunciou também a licitação da pavimentação da BR-135 Minas, que é a ligação de Manga para Itacanambi. O senhor imagina uma BR que corta o Brasil de norte a sul. Tinha um trecho em Minas Gerais, justamente numa região de Minas de baixo IDH, esquecida por todos, que agora vai receber a pavimentação, que vai receber prosperidade. Então são uma série de notícias boas e amanhã, em Anápolis, vamos ter o contrato de concessão sendo assinado, que vai trazer a duplicação da Belém-Brasília, de Anápolis até a Aliança do Tocantins, o contrato, né, a publicação do edital de licitação do contorno de Maringá, além da inauguração das obras do aeroporto de Maringá. E o senhor falou em investimento privado. Há 2 semanas o senhor publicou a medida provisória 1065, que trouxe as autorizações para o nosso sistema ferroviário. Nós recebemos 15 pedidos de autorização e a gente já está chegando a 90 bilhões de reais em contratos que serão assinados para a construção de ferrovias. É a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. É o ressurgimento, né, do modal ferroviário. Então, esquecido, reflexo imediato. Né? Mercadorias, em especial do agronegócio, mais barato nos portos para exportação e também mercadoria da prateleira dos supermercados mais barata. E não serve apenas para levar, por exemplo, do Centro-Oeste para o Porto de Santos, o Porto de Itaqui, serve também dessas regiões trazer mercadorias para o Centro-Oeste
brasileiro. Então a gente não está inventando nada, não está fazendo propaganda de nada, está mostrando só o que nós fazemos. Eu costumo dizer, pegue os meus 23 ministros, bota na coluna. Pegue os governos anteriores e bote os ministros de governos anteriores. Faça uma comparação. Imagine se tivesse um governo hoje em dia, ministro do padrão de 2010, 2008, 2015, 2016. Imagine se ministros desses padrões estivessem ocupando o governo hoje em dia com a pandemia. Imagine a festa, a corrupção que estaria fazendo valer no Brasil se esse tipo de ministros e governadores no passado estivessem no presente. Temos que lembrar que o senhor Omar Aziz, com o senhor Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, apresentaram uma emenda a uma medida provisória nossa, dizendo que governadores e prefeitos poderiam comprar vacina no mundo todo, sem estar certificada pela Anvisa e sem licitação. Ou seja, a CPI está tentando apurar o que eles fariam se eles fossem governo. Ontem, o depoimento do Luciano Hang, eu assisti parte daquilo e passaram, né, um resumo do que aconteceu, que não tenho como assistir. Estava em viagem, se estivesse em Brasília também teria as outras atividades. O fiasco. Eu tenho vergonha desse G7 que está lá. Não conseguiram nada. É o tempo todo tentando criminalizar as pessoas que defendem o tratamento inicial. Eu quero que a imprensa, quando o senhor Queiroga voltar ao Brasil, a imprensa me assistindo, anota aí. Você não vai ter coragem de perguntar, né? Eu sei disso. Tá? Mas vai ter repórter que vai ter coragem. Senhor Marcelo Queiroga, o senhor está vacinado com as 2 doses? É um homem aqui que nunca foi visto sem máscara pelo Brasil, contraiu o vírus. Ninguém quer com isso dizer que a vacina não serve para nada. Pergunte para ele, né, se ele fez algum tratamento inicial nos Estados Unidos. Ou se ele ficou no hotel e depois foi para uma embaixada, porque o preço é alto, né, tio? Não gostaria que você, contribuinte, pagasse para ir. O Queiroga tem consciência. Pergunte para ele, o senhor ficou na embaixada quietinho, tomando paracetamol, ou seja lá o que for, ou fez um tratamento inicial? Ou não fez tratamento inicial, ficou rezando, né, olhando para o protocolo Mandetta. O que dizia o protocolo Mandetta? Vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu quero lembrar de novo aqui. Quando a mulher sente algo no seio esquisito, quando o homem começa a ter problema para fazer xixi, eles vão para casa, ficam esperando aquele carocinho no seio virar um ovo de galinha, e vai ficar esperando quase não poder urinar mais para procurar um médico, ou procura o tratamento imediatamente. Eu nunca vi isso. Uma pessoa acometida de uma doença esperar chegar numa fase para ser internado, para ser entubado, para procurar tratamento. Só parece, que esse protocolo era para obrigar o pessoal a comprar respiradores a qualquer preço. O menor preço de respirador foi em Minas Gerais. O menor preço. O maior, 7 vezes mais, foi no Pará. Não é por acaso que a Polícia Federal já teve 3 vezes na Casa de Autoridades do Pará. Não é por acaso que está aqui, ó, a CGU, o órgão nosso, fez o relatório e concluiu que Ceará foi o estado que mais desviou recursos da Covid-19. Será que tudo não fazia parte de um plano? Só que encontraram o presidente da República diferente dos outros, que não se intimidou, que não se acovardou, não partiu para o politicamente correto. Sempre disse, temos que enfrentar o vírus, lamentamos as mortes. Daí me rotulo, gripezinha é para mim. Eu falei, pelo meu estado atlético, para mim. Nunca falei que era para todo mundo. Aí o pessoal massacra na imprensa, né? Menosprezou. Imprensa sem moral.
Quem falou gripezinha foi aquele médico lá, o Varela, da Globo, né? Não errei nenhuma. Um tratamento inicial lá atrás, quando eu reduzi a zero, o imposto federal da vitamina D foi massacrado. Sem comprovação científica, Bolsonaro reduz. Depois viram que a vitamina D ajudava. Onde é que o pobre consegue vitamina D? Sol. Na praia, batendo uma laje, sem camisa. Muitos governadores proibiram o cara de ir na praia. Botou a polícia militar para caçar surfista. Está o cara sozinho na prancha dele. Está a polícia militar correndo atrás, algemando o cara. Que loucura é essa? Está uma mulher lendo um livro lá em Araraquara, sentada numa granada sozinha. Chega a polícia militar, algema a mulher. Está o cara vendendo na sua fruticultura, lá, porque tem que comer, né? Ele tem que vender para sobreviver, alguém tem que comprar. Vai lá, dá não sei que estado foi na Paraíba, vai lá, Força de Segurança, dá uma gravata no cara e algema. Um absurdo que faz pelo Brasil. E a gente vê notícia de jornais de esquerda que já começa, né, a concordar com a gente em muita coisa. Aqui ninguém é negacionista. Quem quer tomar vacina, tome. Se eu fosse negacionista, não teria assinado uma medida provisória em dezembro do ano passado, destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Ah, não comprou vacina lá no ano passado. Tinha vacina para vender no ano passado? Todas elas experimentais no ano passado. Todas. Então você pode ter uma vacina experimental, mas quem quer tomar um remédio que combate a malária, o que combate piolho? Como tínhamos muita gente dizendo que tomando isso se safava. Inclusive eu não disse, eu tomei o medicamento. No dia seguinte estava bom. Pergunte para o Pedro Guimarães da Caixa Econômica se ele fez algum tratamento inicial. Eles não perguntam, né? É uma covardia por parte da grande mídia sem tamanho. Pergunta como ele se sentiu no dia seguinte. Pergunte à ministra Tereza Cristina, que não estava nos Estados Unidos, estava na Europa. Mas na mesma época, pegou também, está em quarentena, está em casa, se ela tomou alguma coisa. Pergunte ao deputado federal Eduardo Bolsonaro se ele tomou alguma coisa. E perguntem o que, porventura, tomou ou não tomou o nosso ministro da Saúde. Pessoal, tem um pessoal garganta aí que fala, não tem comprovação científica. Eu já vi muita gente. Quando o bicho recebe um positivo, ele treme, fala fino, toma qualquer negócio. Tem comprovação científica? Não tem. Eu vi um deboche de uma TV portuguesa em cima da gente. Você viu esse filme aí? O repórter falando que entrevistou o Mourão. Perguntaram o que o Mourão, o vice, tomou. Ele falou, tomei isso. Não vou falar aqui, senão cai o sinal, né? Tomei isso. Daí a repórter brasileira perguntou ao Mourão, tomou isso? Mas não tem comprovação científica. Daí o Mourão respondeu, mas eu estou vivo. Piada em Portugal. Piada. Vamos lá? Olha o que aparece por aí. É o país. Infectados são capazes de gerar anticorpos contra o coronavírus pelo resto da vida. Tem outra matéria aqui. Uma outra matéria também aqui, fugiu daqui, tá? E dizendo que a vacina, para quem já foi infectado, não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque quem já foi contra o vírus tem mais anticorpos do que qualquer pessoa que tenha tomado qualquer vacina. Por que essa pressão por vacina? Será interesse comercial? Olha só, Revista Veja. Olha lá, Revista Veja, tá? Reforço da vacina contra a Covid pode render bilhões para farmacêuticas. A Pfizer, com a terceira dose, deve lucrar 26 bilhões de dólares. E a Moderna, 14 bilhões de dólares. Ora, pessoal, não era suficiente uma ou duas doses? As empresas não diziam que era assim? Pô, se tem a terceira dose, tem que ser de graça. Ou não é? Não é direito do consumidor? Mas é uma discussão que a grande mídia brasileira leva como o presidente é negacionista. Eu não vou me render a ninguém.